Olá, boa noite. Meu nome é Vanessa e eu vou ministrar uma aula sobre figuras de linguagem. Antes de iniciarmos propriamente o nosso conteúdo, eu quero fazer algumas considerações. Onde eu moro é uma região um tanto barulhenta, então pode acontecer do vídeo captar barulho do doguinho latindo, gato, buzina de carro, de moto, tá ok? Eu vou tentar pausar, né, sempre que um evento assim, né, acontecer, mas pode acontecer do vídeo captar, tá bom? Em algum momento. Então, antes de nós propriamente começarmos o nosso conteúdo de figuras de linguagem, eu gostaria de relembrar com vocês, né, os conceitos de conotação e denotação, tá? Esses conceitos são, assim, imprescindíveis para a gente compreender o conteúdo de figuras de linguagem, porque a figura de linguagem ela vai operar no campo conotativo, né? Então a gente precisa aprender aí os significados, né, os conceitos de cada elemento desse da linguagem, tá? A denotação, quando nós dizemos que uma palavra está sendo empregada no seu sentido denotativo, nós estamos afirmando que essa palavra está sendo usada no seu sentido literal, no seu sentido real, no seu sentido concreto, tá? E o exemplo que nós trouxemos aí é esse, né? Ele perdeu a chave do carro. Quando nós afirmamos que alguém perdeu a chave do carro, estamos dizendo que essa pessoa, né, perdeu a chave que liga o veículo, enfim, a chave está sendo usada aqui no sentido literal, né? Poderia ser a chave da casa, a chave do cofre, a chave do cadeado, enfim. Esse é o sentido denotativo, né, da palavra-chave utilizada aí numa frase. O sentido conotativo, né, como eu já adiantei, as palavras serão empregadas, né, serão utilizadas no seu sentido figurado, né, diferente do sentido literal. E aí nós trouxemos a mesma palavra-chave, agora empregada, né, em outro sentido, que diz o seguinte: a chave da questão é ser feliz. Ou seja, chave aqui poderia ser facilmente substituído também como o segredo da questão é ser feliz. Note que aqui não cabe o sentido literal da palavra-chave, compreendem? E aí o que acontece? Pode gerar alguma dúvida, né? Pode gerar algum questionamento a respeito de como saber se uma frase ela está sendo usada no seu sentido literal ou no seu sentido conotativo. E aí a questão é sempre a seguinte, gente: a frase ela precisa ser analisada, né? A estrutura da frase precisa ser analisada junto com o contexto. Vai ser sempre o contexto que vai te dizer se a frase é literal ou ela é conotativa, ok? Por exemplo, quando o médico afirma, né, que o coração de sua paciente não suportou, ele está dizendo que né, nós podemos inferir, né, através dessa fala, que a paciente não aguentou, o coração estava frágil, o coração órgão estava frágil e ela morreu, né? Nós podemos inferir que ele está se referindo ao coração órgão, ok? E aí você analisa todo um contexto, é um médico que está dizendo, é um contexto hospitalar, talvez essa pessoa estava internada há algum tempo. Então, esse é o sentido literal, né, utilizado, em que foi utilizada aí a palavra coração. No sentido conotativo, né, então, quando nós dizemos que o Miguel tem um coração de pedra, nós não estamos afirmando que o coração, o órgão, o coração que está ali dentro do peito, dentro da caixa torácica, é de pedra. Nós estamos afirmando que o Miguel é uma pessoa fria, uma pessoa dura, uma pessoa insensível, né? Nós estamos nos referindo ao coração
nessa questão emotiva, nessa questão de sentimento, nessa questão sentimental. Então, para termos a certeza se uma palavra, né, uma expressão está sendo usada dentro do sentido denotativo ou conotativo, a gente precisa analisar o contexto, precisa analisar a situação, ok? E aí, agora nós vamos passar, então, ao conteúdo figura de linguagem, que vem a ser, então, essas figuras de linguagem, né? Nós chamamos, então, de figuras de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, né? Ele vai ampliar a ideia, ele vai exagerar, né? Ele vai ser usado como um recurso estilístico, né? No lirismo, numa canção, numa poesia. Enfim, ele vai ser utilizado para ampliar, né, a ideia que eu quero passar e de uma forma que o literal, por si só, não conseguiria, né? O literal fica muito restrito. Então, eu amplio essa ideia, eu amplio o exemplo, eu exagero, né, para reforçar, dar ênfase ao que eu quero dizer, tá? A figura de linguagem ela é muito utilizada como um recurso estilístico, como um recurso estético também. Elas são muito encontradas em canções, né, como eu já disse, né? A música utiliza muito a figura de linguagem, a poesia utiliza muito a figura de linguagem, entendeu? E a gente vai encontrar, né, ela no nosso dia a dia, inclusive, tá? No nosso diálogo, corriqueiramente a gente vai encontrar as figuras de linguagem, tá? E aí, em geral, essas figuras elas são classificadas em 3 grupos. São as figuras de semântica, né? As figuras de sintaxe e as figuras de som. Essa aula ela vai abordar as figuras de semântica, tá, pessoal? E aí, nós selecionamos 9 figuras, tá? Por acreditarmos que elas sejam as mais usadas, as mais, né? Que são mais usadas, as mais corriqueiras. Então, a gente vai tratar das figuras de semântica, também conhecidas como figuras de palavras, tá ok? As 9 figuras que nós vamos abordar aqui são metáfora, catacrese, personificação, sinestesia, antítese, metonímia, ironia, hipérbole e eufemismo, tá? São 9 figuras de linguagem. Na literatura vocês vão encontrar muito mais, tá? Elas não se resumem a esse grupo aqui, existem mais figuras, tá? Mas nós vamos tratar apenas dessas 9 neste vídeo, ok? E a primeira figura de linguagem que eu gostaria de... O doguinho. A primeira figura de linguagem que eu gostaria de trazer para vocês... E a primeira figura de linguagem que eu gostaria de trazer para vocês, né, de apresentar para vocês, é a metáfora. Gente, a metáfora, ela é amplamente utilizada, inclusive para designar, né, a própria expressão figuras de linguagem. São usadas figuras metafóricas, tá? A metáfora, ela consiste em comparar, né, fazer comparação sem utilizar os conectivos como, tal qual, assim, ok? Ela faz uma comparação, mas ela não utiliza esses conectivos, ou seja, não existe ali nenhuma expressão que indica que uma comparação está sendo feita. Vamos ler o exemplo. Ele diz o seguinte: ela tem uma pedra dentro do peito, né? Que foi inclusive um exemplo que eu trouxe anteriormente. Ela tem uma pedra dentro do peito. É como se nós estivéssemos afirmando que ela tem um coração como uma pedra dentro do peito. Note que nós não encontramos aqui o conectivo como, né, ou assim, ou tal qual, tal como, entendeu? Então a metáfora ela consiste nisso, em fazer comparação, mas é uma comparação que está implícita, né? Ela não está como acontece na figura comparação, né, também chamada de símile, né? Não existe ali o conectivo, tá? Um outro exemplo também de metáfora
por exemplo, ela tem uma vontade de ferro, ou seja, para exemplificar que ela tem uma vontade tão forte como o ferro. Entenderam? Então a metáfora ela vai trabalhar, né, nesse campo aí de fazer a comparação sem utilizar esses conectivos que nos dão a ideia, né, que indicam que está sendo feita uma comparação. Catacrese é também uma figura de linguagem muito utilizada, tá? E ela consiste em utilizar um termo, uma expressão, quando aquele objeto, quando aquela situação, ela não tem um termo específico. E aí o que a gente faz? A gente toma emprestado, né, um termo para designar aquele conceito, designar o que eu quero expressar, tá? Então, como eu disse, ela é por falta de um termo específico, eu tomo outro emprestado, por conta dessa questão da semelhança. Um exemplo é esse aí, olha, o pé da mesa estava quebrado. Pé da mesa, né? A gente sabe que é o suporte, é o que mantém a mesa em pé. Então, como não existe uma palavra específica para designar essa parte que compõe a mesa, utiliza-se, né, o nome pé para essa estrutura, tá? Uma outra frase também que nós poderíamos utilizar é a seguinte: o café queimou o céu da boca, né? Por não saber que essa parte, né? Como essa parte é designada, chamada, né? Toma-se emprestada ali a palavra céu, né? Para exemplificar ali a questão do céu da boca. Ou, por exemplo, eu estou com dor no pé da barriga, né? Para indicar a localização, que é na parte baixa do meu abdômen, né? Então aí eu uso essa expressão pé da barriga, tá? Então é isso, a catacrese ela vai tomar emprestado, né, esse termo por falta, né, de algo mais específico, né, para especificar melhor o que eu quero dizer. Personificação. Outra figura também que a gente encontra muito em canções, em poesia. E aí eu trouxe um exemplo, né, inclusive de uma canção, que é a canção do Lulu Santos, De Repente Califórnia. Em que consiste a personificação, gente? A personificação, ela consiste em atribuir características humanas, né, àquilo que não é humano, né? No exemplo, nós temos a seguinte frase: o sol abraça o meu corpo. Ou seja, abraça, né? Abraçar, vem do verbo abraçar, e ele é próprio de quem tem braços, né? De quem pode abraçar, né? Uma característica humana que é utilizada aí para caracterizar o sol, para fazer uma ação, né? Designar uma ação que o sol está desenvolvendo. Abraça o meu corpo, tá? Um outro exemplo de personificação também conhecido por outro nome, tá, pessoal? Vocês podem encontrar a personificação como prosopopeia, tá? Então, se vocês virem em alguma atividade, em alguma questão, algum exame, né? No lugar de personificação utilizada a palavra prosopopeia, é a mesma coisa, tá bom? A gente pode, inclusive, encontrar frases como meu coração canta feliz, né? Como? O coração não canta, né? O coração é um órgão. Então, assim, eu estou atribuindo características propriamente humanas a um ser inanimado, a um objeto, a uma coisa, tá? Essa é a personificação, também conhecida como prosopopeia. E aí, eu acabei não fazendo essa consideração, mas vou fazê-la agora, a respeito de cada bloco de figuras de linguagem, né, de palavras que eu apresentar para vocês. Nós vamos fazer um quiz, tá? Que é um jogo do verdadeiro ou falso. E ao final da apresentação, eu vou apresentar para vocês o gabarito, né, com as respostas, tá ok? Então, a cada final, a cada bloco desse que a gente estudar,
vai aparecer um quiz, tá bom? O quiz vai ser relacionado, então, agora, né? O primeiro quiz, a metáfora, catacrese e personificação, tá ok? Anotem aí no caderno de vocês, por favor. Vamos testar, né, os nossos conhecimentos, vamos responder o quiz, tá? A primeira pergunta do nosso quiz diz o seguinte: já disse para não sentar no braço do sofá. A frase acima é um exemplo de metáfora. Verdadeiro ou falso? Repetindo, pessoal, já disse para não sentar no braço do sofá. A frase acima é um exemplo de metáfora. Verdadeiro ou falso? Segunda questão. O vento beija meus cabelos. A frase acima é um exemplo de personificação. Verdadeiro ou falso? Repetindo. O vento beija meus cabelos. A frase acima é uma personificação. Verdadeiro ou falso? Anote aí. E agora nós vamos para o nosso segundo bloco, né, de figuras de semântica, tá? E ao final, nós vamos mostrar o gabarito, tá? Do nosso quiz. A próxima figura de palavras que nós vamos apresentar é a sinestesia. Outro recurso também muito utilizado na poesia, tá? E ela consiste em mesclar sensações, tá? Sensações como o olfato, sensação tátil, sensação gustativa, sensação auditiva, sensação visual. Ela mescla tudo isso, ela funde tudo isso, né? Para gerar uma expressão, né? Uma frase, para gerar um efeito, tá ok? E aí o exemplo que nós temos aqui é o seguinte: tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Notem que o autor dessa frase, ele utilizou aqui os recursos, né, sensoriais, visuais, ao designar, né, ao caracterizar esses olhos como pretos, né, a cor preta, quentes, ou seja, ele trouxe aqui um recurso, né, tátil, né, de calor, de sentir, e trouxe também doce, né, que é ligado aí ao paladar. Então ele utilizou esses três recursos visuais, né, quente, tátil e paladar, para caracterizar os olhos, né, os olhos de alguém, os olhos dessa pessoa, que tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Então a sinestesia ela vai fazer isso, né? Ela vai fundir, vai mesclar essas sensações, tá ok? A antítese, por sua vez, é quando eu utilizo duas palavras ou ideias que elas têm sentidos opostos, mas elas não são usadas para contradição. Na verdade, elas são usadas para reforçar, né, para dar ênfase a uma frase, a uma ideia, ok? E o exemplo que eu trouxe aí é o seguinte: a educação é luz sobre trevas. Ou seja, percebam que nós usamos aqui, né, que o autor dessa frase usou luz e trevas, né, que são duas coisas opostas, duas ideias distintas, né, numa mesma frase. E aí ele construiu essa frase dando ênfase em quê? Que a educação, né? A educação ilumina, né? Para reforçar que a educação ela ilumina, ela mostra, né, o conhecimento, ela tira da escuridão, ela tira das trevas, entendeu? Um outro exemplo de frase que nós poderíamos utilizar também para antítese é a seguinte: ele estava entre a vida e a morte. Quando a gente usa, né, a gente escuta essa expressão, essa frase, o que a gente pode supor, né, vida e morte? Que essa pessoa ela se encontra num estado frágil, num estado grave, que inspira cuidados,
Note que são ideias opostas, mas utilizadas, né, não para contradição, são utilizadas para reforçar uma situação, reforçar uma ideia, uma expressão que eu quero, né, algo que eu quero dizer, né, que eu estou comunicando. Quando eu digo que alguém está entre a vida e a morte, é que essa pessoa está muito grave, que ela inspira cuidados, né, que ela pode não sobreviver ou que ela tem poucas chances de vida, tá ok? Então, assim, a antítese, ela sempre vai utilizar, né, essas duas palavras, duas expressões que são opostas. Um exemplo aí foi luz e trevas, sol e lua, né, noite e dia, vida e morte, né, são expressões saúde e doença. Quando eu digo estarei com você na saúde e na doença, eu estou reforçando, né, eu estou querendo dizer que independente se você estiver bem, se você estiver mal, eu vou estar com você, né? Então, saúde e doença são duas palavras opostas, né, que são utilizadas na frase para reforçar uma ideia, né, de que você vai estar junto, de que você está em parceria, que você não vai se separar, tá ok? Metonímia, outra também que a gente usa corriqueiramente, né, que é quando a gente substitui um termo por outro, mas essa substituição não é assim aleatória, ela é feita pela proximidade, né, de referências entre esses dois termos. O exemplo que nós utilizamos aí foi o seguinte: comeu o prato todo. Ora, nós sabemos que o prato aqui, né, dessa frase, utilizado nessa frase, ele não está sendo usado no seu sentido literal, porque ninguém come o prato, né, o prato de vidro, né, o prato, né, a louça, né, o prato de porcelana. A gente come o que está dentro do prato, o conteúdo dentro do prato, né, o alimento que estava naquele prato, naquele recipiente, né, e aí essa é a metonímia, esse é o recurso de metonímia, que a gente utiliza bastante também quando a gente utiliza uma marca, né, para expressar, para designar um certo produto. Por exemplo, quando eu digo fui ao supermercado comprar Bombril, eu fui ao supermercado comprar lã de aço. Não necessariamente é da marca Bombril. Só que o senso comum, né, enfim, o objeto em si, ele ficou conhecido pela sua marca. Entenderam? Por exemplo, quando eu digo minha filha comprou maisena para o bolo, eu também, é a mesma coisa que acontece aí com a lã de aço, né, com o Bombril. Quando eu digo que alguém comprou maisena para fazer bolo, eu estou afirmando que essa pessoa comprou amido de milho, que pode ou não ser, né, da marca maisena. Outra coisa também que a gente faz muito é com relação à obra, né, autor e obra. Quando eu digo eu adoro Clarice Lispector, né, eu adoro as obras de Clarice Lispector, né, eu gosto de ler os contos de Clarice Lispector. Então, tem muito essa questão, né, a metonímia, ela faz isso, né, pela proximidade. Tá ok, pessoal? E agora nós vamos para o nosso segundo bloco, nosso segundo quiz, na verdade, né? Dentro desse bloco aqui das questões do conteúdo que eu já apresentei para vocês: sinestesia, antítese e metonímia, tá ok? Anotem aí, tá? Terceira questão. Um amargo silêncio pairava entre nós. A frase acima é um exemplo de sinestesia. Verdadeiro ou falso? E aí, o que vocês acham? Um amargo silêncio pairava entre nós. A frase acima é um exemplo de sinestesia. Verdadeiro ou falso? Quarta pergunta do nosso quiz diz o seguinte: faça sol ou faça chuva, irei te encontrar. A frase acima é um exemplo de metonímia. Pensem aí direitinho, pessoal. Faça sol, faça chuva, irei te encontrar. A frase acima é um exemplo de metonímia.
verdadeiro ou falso. Vamos lá para o nosso último bloco, então, de figuras de linguagem, né, que são as figuras de semântica, tá? A nossa sétima figura é a figura ironia, pessoal. Essa é uma figura, sim, bastante utilizada também, principalmente nesse contexto político, nesse contexto de redes sociais, tá? A gente encontra muitas frases em que a ironia tá sendo usada ali, e a gente precisa ficar muito atento, porque ela depende muito do contexto, né? Porque o que é a ironia? A ironia consiste em eu afirmar algo, em eu dizer algo, né? Em que eu não gostaria de dizer, ou que eu não acredito, né? É afirmar o contrário do que eu penso, entendeu? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é o seguinte: que garoto educado entrou sem cumprimentar ninguém. Note que aqui o autor dessa frase, ele começou afirmando: que garoto educado. E aí, ao dizer que este garoto entrou sem cumprimentar ninguém, né, ele está sendo irônico, porque educado traz em si características, né, traz em si comportamentos que não condizem com entrar em um ambiente sem cumprimentar as pessoas. Notaram? Educado é uma pessoa que entra no ambiente, cumprimenta, gentil, diz bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado, por favor, com licença. Então, esses são os requisitos, né, que caracterizam uma pessoa educada. Então, o mínimo que se espera de quando alguém entra no ambiente é que ele cumprimente as pessoas. Então, ao dizer que garoto educado entrou sem cumprimentar ninguém, o emissor dessa mensagem, né, a pessoa que disse essa frase, ela estava sendo completamente irônica, tá? E aí, pessoal, a ironia, ela é muito, como eu posso dizer, ela é provocativa, né? Como eu disse que ela aparece com muita frequência nas nossas redes sociais. Em alguns casos, a frase na frente, né, ela contém, entre parênteses, né, e contém a frase, contém ironia, mas nem sempre você vai encontrar, né, essa explicação. Então, é preciso que fique atento realmente, né? Por exemplo, se você encontrar uma frase, assim, bem irônica, né? Pensando agora no contexto, assim, isso mesmo, queimem as árvores, assim nós respiraremos melhor. Se você encontrar, por exemplo, essa frase numa rede social, analise o perfil dessa pessoa, né? Será que essa pessoa, ela está afirmando de verdade o que ela acredita, que a gente vai respirar melhor se houver desmatamento, se as árvores forem queimadas? Então é preciso ficar muito atento, porque a ironia, como as outras, né, figuras de linguagem, elas não estão no campo, ela não está no campo da literalidade, né? Eu digo o contrário do que eu quero afirmar. E nesse contexto político, né, social em que o país está vivendo, nós estamos sendo assim, né, bombardeados mesmo por essas frases, esses recursos, né, de ironia. E aí a ironia, ela causa isso mesmo, né? É a arte de zombar, né? Como se você estivesse zombando, né? E ela provoca, né? Ela provoca no outro que lê, no outro que escuta, né? Essas reações, entendeu? Então é um recurso estilístico, né? Uma figura de linguagem muito utilizada, tá? A hipérbole. Hipérbole usamos também corriqueiramente, e ela é super tranquila assim de identificar, né? Porque ela consiste em quê? Ela consiste em exagerar uma ideia,
né? Eu quero expor, expressar uma ideia e eu uso a hipérbole, né? Um recurso hiperbólico já com essa ideia mesmo de ser, de ampliar, de exagerar, né? De essa finalidade mais enfática. Por exemplo, quando eu digo que eu estou morrendo de sede, eu quero reforçar que eu estou com muita sede, que eu estou precisando muito de um copo de água, né? Um copo d'água. Eu preciso, eu estou sedenta. Então eu utilizo o verbo morrer, né, para reforçar essa ideia, né, para enfatizar essa ideia de que eu estou com muita sede mesmo, tá? Uma outra frase que a gente pode usar, ou costumeiramente a gente usa, eu já te disse 1 bilhão de vezes, não gosto disso, né? A pessoa ela não falou 1 bilhão, literalmente 1 bilhão de vezes, é para reforçar a ideia de que essa pessoa ela vem reiteradas vezes, né, afirmando que ela não gosta de tal coisa, de tal situação. Então, assim, a gente utiliza muito e ela é justamente o contrário do eufemismo. Porque enquanto o eufemismo ele tenta atenuar, tenta suavizar, né? A hipérbole não, ela quer de fato causar, né? A hipérbole ela quer mostrar esse exagero, tá? E a nossa última figura de linguagem, então, né, como eu já disse, né, já antecedi aí o eufemismo, ela consiste em atenuar uma ideia desagradável, uma situação constrangedora, algo muito chocante. É um recurso que, inclusive, algumas pessoas utilizam para maquiar informações, maquiar situações. E a gente usa muito o eufemismo, principalmente em situações de morte, para anunciar que alguém morreu. A gente utiliza muito o eufemismo, tá? Quando eu digo que ele descansou, eu estou afirmando que essa pessoa morreu, entendeu? Mas ela, num outro contexto, né? Por isso que é importante o contexto, pessoal. Nunca esqueçam do contexto, da situação. Essa frase, ele descansou, num contexto de que uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, né, descansou, ela pode ser compreendida como essa pessoa se deitou, né, essa pessoa dormiu, enfim, essa pessoa relaxou, então ela descansou. Mas essa frase dita por alguém que está chorando ou alguém que está num hospital, né, se referindo a alguém que estava muito tempo internado, doente, acamada, é um eufemismo para a morte, né, para dizer que essa pessoa morreu. Quer ver outras expressões que a gente usa muito também? Ele não está mais entre nós, ele passou dessa para melhor, né? Ele foi para o céu, a gente costuma usar muito isso para falar sobre morte com criança, né? Ah, ele virou anjo. Então é eufemismo para morte. Por quê? Porque é algo desagradável, algo chocante, algo difícil, uma notícia difícil, né? De dar. Uma outra frase também para nos ajudar a compreender eufemismo é a seguinte frase: o réu faltou com a verdade, né? Faltou com a verdade. O réu mentiu, né? O réu é mentiroso, né? Então, esse é um eufemismo para não chamar a pessoa de mentirosa. Uma outra aplicação numa frase também seria, por exemplo, ela enriqueceu por meios ilícitos, né? Quando eu quero suavizar, quando eu não quero dizer que aquela pessoa roubou, então eu digo que ela ficou rica por meios ilícitos. Essa é a figura de linguagem eufemismo, tá, pessoal? Diferente de hipérbole, né? Hipérbole que quer exagerar, que quer causar mesmo. O eufemismo ele tem essa característica de atenuar, de suavizar uma notícia trágica, de suavizar algo muito chocante, desagradável, constrangedor, tá? E agora nós vamos para o nosso último bloco de perguntas, né, do quiz. E aí lembrando que essas últimas perguntas são referentes, então, à figura de linguagem ironia, hipérbole e eufemismo, tá? Aí depois que nós terminarmos, então, o quiz, eu vou passar para vocês o gabarito das questões, ok? Anotem aí.
Quinta pergunta. Ela chorou um rio de lágrimas. A frase acima é um exemplo de hipérbole, verdadeiro ou falso. Repetindo então, pessoal. Ela chorou um rio de lágrimas. A frase acima é um exemplo de hipérbole, verdadeiro ou falso. Sexta e última questão do nosso quiz, então, é a seguinte. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. A frase acima é um exemplo de eufemismo, verdadeiro ou falso. E aí, o que vocês acham? Repetindo, a sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. A frase acima é um exemplo de eufemismo, verdadeiro ou falso. E aí, agora para vocês, o gabarito, tá? Com as 6 questões do nosso quiz. E agora nós vamos voltar então aqui às questões, né? A questão número 1. Questão número 1 é a seguinte. Já disse para não sentar no braço do sofá. A frase acima é uma metáfora, verdadeiro ou falso? É falso, né, pessoal? Braço do sofá, nós temos aqui claramente uma figura de linguagem chamada catacrese. Lembraram? Então, essa primeira questão do nosso quiz, ela é falsa. Já disse para não sentar no braço do sofá, não é uma metáfora, é uma catacrese. A nossa segunda questão é a seguinte. O vento beija meus cabelos. Canção do Lulu Santos, né? Frase da canção do Lulu Santos, De Repente Califórnia. O exemplo, né, acima é uma personificação, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Beijar é uma característica própria dos humanos, né, que está sendo atribuída aí ao vento. Então, essa é, sim, uma figura de linguagem, né, um exemplo de personificação, tá? Também chamada, também conhecida como prosopopeia, tá, pessoal? Vocês podem encontrar essa figura de linguagem como prosopopeia, tá? Terceira questão do nosso quiz. Um amargo silêncio pairava entre nós. A frase acima é um exemplo de sinestesia, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Quando eu me refiro aqui a amargo, eu estou fazendo menção, né, à questão gustativa, né, a questão do paladar, amargo, e silêncio, né, é a questão auditiva. Então, eu estou mesclando duas sensações, né, numa única expressão, numa frase. Então, é sim uma sinestesia, um exemplo de sinestesia, verdadeiro. Quarta pergunta do nosso quiz. Faça sol ou faça chuva, irei te encontrar. Esse é um exemplo de metonímia? Verdadeiro ou falso? É falso, pessoal. Esse é um exemplo claro de antítese. O autor ele utiliza aqui sol e chuva, lembra? Né, que são usadas duas palavras opostas, sentidos opostos, contrários, para reforçar. Quando o autor diz que faça sol, faça chuva, irei te encontrar, é que independente do que aconteça, ele vai ao encontro. Tá? Ele está reforçando a ideia que ele vai se encontrar, né, com alguém, com aquela pessoa. Então, essa frase, a quarta questão, ela é falsa, tá? Não é um exemplo de metonímia, é um exemplo de antítese. Quinta questão do nosso quiz, então, ela chorou um rio de lágrimas. Nós temos aqui uma frase em que foi usado um recurso hiperbólico. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Rio de lágrimas, para reforçar que ela chorou muito, ela chorou bastante. Então, o autor dessa frase, o emissor dessa mensagem aqui, ele quis reforçar, né, que a pessoa chorou muito e utilizou esse recurso, rio de lágrimas. Ninguém chora um rio, né, gente? Então, essa frase ela é verdadeira, tá? Sexta e última questão é: a sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. A frase acima é um exemplo de eufemismo? Não, né, pessoal? Eufemismo a gente já acabou de explicar que o eufemismo ele tenta suavizar, né, uma notícia drástica, uma situação desconfortável, né, ele tenta atenuar. Essa frase é um exemplo claro de ironia. Por quê? Porque o autor dessa frase ele está afirmando que a sopa estava uma delícia.
Entretanto, ele está afirmando uma ideia totalmente contrária ao que ele quer dizer. Né? Quando ele afirma que fria e sem tempero, não é uma característica de uma sopa saborosa, não é verdade? Uma sopa deliciosa é uma sopa quente, uma sopa bem temperada, né? Então, quando ele afirma a sopa estava uma delícia, nós esperávamos que ela tivesse características aqui de uma sopa deliciosa, mas não, ele diz que a sopa estava fria e sem tempero. Então, ele usou realmente um recurso irônico, tá? Ele foi irônico. Essa questão é uma questão falsa, não é um eufemismo, tá ok? E assim nós chegamos então ao final da nossa aula, do nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, as figuras de linguagem. Só reforçando que nós trouxemos aqui as figuras que são mais utilizadas, tá, pessoal? Que a gente utiliza corriqueiramente, que a gente encontra em canções, na poesia, a gente encontra muito figuras de linguagem, tá? Mas elas não se resumem somente a essas, tá? Inclusive eu deixei aqui para vocês nas referências alguns sites que vocês podem ampliar os conhecimentos de vocês aí com relação às figuras de linguagem, tá? Se tiverem dúvidas, pode mandar para mim no chat, tá? A respeito do conteúdo. E aí um recadinho, né, para vocês agora em tempos de pandemia. Só saiam de casa se for extremamente necessário, tá? E se sair de casa, utilize máscara, lave as mãos com bastante água e sabão, tá bom, pessoal? Um abraço, foi um prazer estar com vocês. Reforçando, quem tiver dúvida pode mandar aí pro chat, tá? Que a gente vai responder. E não deixe de visualizar, né, o vídeo mais vezes, caso vocês precisem, né, recorrer a resolver alguma questão, alguma dúvida, e acessar esses sites aí, tá? Que tem muito exemplo bacana, tem muito conteúdo legal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.